Queridos, pode se assentar. É uma alegria estar mais uma vez aqui na Igreja Presbiteriana Unida, a convite de amigo tão querido, Roster. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Você mora no meu coração. Roster tem sido um amigo muito querido, companheiro das tardes de quarta-feira, no programa Passando a Limpo da Rádio APECOM, e é um privilégio poder estar aqui com vocês e perceber aquilo que Deus tem feito na vida dessa igreja, dia após dia, os fazendo perceber o quanto a palavra dele é orientadora para nós, e o melhor lugar para a gente estar é debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso muito me alegra, numa segunda-feira como essa, mesmo com esses rumores de chuva, você está aqui para poder ouvir a palavra do Senhor, falando à sua mente e ao seu coração, e entendendo que essa palavra é a regra de fé, mas também de prática para a sua vida. Muitas vezes as pessoas olham para a sabedoria de Deus, para a sabedoria bíblica, e simplesmente a interpretam como um livro velho, empoeirado, que não tem muito a nos ajudar em meio às inquietações, preocupações ou adversidades do nosso dia a dia, ou mesmo a correria que acaba se estabelecendo nas nossas vidas. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus é orientação prática para nós em todas as áreas, em todas as esferas, e é dessa maneira que eu gostaria de conversar com vocês na noite de hoje a respeito de como a sabedoria de Deus nos ajuda a estabelecer prioridades. Essa é a minha temática para a nossa conversa na noite de hoje, estabelecendo prioridades. Mas por que isso é importante, pastor Rodrigo? Por que eu preciso estabelecer prioridades na minha vida? Por que eu preciso decidir o que é mais importante? Por que eu preciso valorizar algumas coisas em detrimento de outras na minha vida? Ora, eu posso começar trazendo para vocês o pensamento de alguns homens muito sábios ao longo da história, como, por exemplo, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que disse que santo é aquele que deseja uma coisa só. Santo é aquele que deseja uma coisa só. Ainda, o médico genebrino Paul Tournier disse certa vez que o produto final da nossa vida não depende tanto do número de coisas que nós fazemos, da quantidade de coisas que a gente faz, mas sim do quanto de nós mesmos é empregado em cada uma das tarefas que nós realizamos. Ou ainda, o escritor irlandês C.S. Lewis, quando diz que nós devemos pôr as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Agora, se você colocar as segundas coisas em primeiro lugar, você vai perder tudo. E aí nós entendemos o que Jesus está dizendo quando Ele nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E é para a vida e para o ministério de Jesus que eu quero olhar nessa noite, para trazer princípios práticos para mim e para você, a respeito de como nós podemos estabelecer prioridades, entender o que é mais importante, definir o que importa para as nossas vidas. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, logo no seu capítulo 1, a partir do versículo 21, nós leremos até o versículo de número 39. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão, e eu vou ler uma versão talvez um pouco diferente da que você tem em mãos. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua Bíblia do jeito que está, e quando chegar em casa, o meu desafio para você é: leia e releia esse texto que diz o seguinte: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e ele começou a ensinar.
Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como faziam os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Versículo 25. "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Versículo 34. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para um outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isto que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Eu quero me ater com vocês na nossa conversa de hoje, mais especificamente a partir do versículo 35, mas eu quis ler com vocês toda essa perícope para que vocês percebessem esse texto completo, de maneira que ficasse claro o que estava acontecendo ao redor de Jesus. Jesus inicia o seu ministério e então as pessoas começam a perceber que há algo diferente nele. Ele ensinava de forma diferente. Ele não era como os mestres da lei que repetiam apenas aquilo que estava escrito, mas ele o fazia com autoridade e ele tinha poder sobre as enfermidades, ele tinha poder sobre os espíritos imundos. As pessoas ficam admiradas e começam a ir atrás de Jesus e começam a demandar de Jesus uma série de coisas. E é exatamente com a vida e ministério de Jesus que eu e você, nessa noite, aprenderemos a como estabelecer na nossa vida prioridades, ou como vivermos uma vida orientada por prioridades. E a primeira coisa que a gente percebe, olhando diretamente para o versículo 35, é que nós precisamos definir as nossas prioridades diárias. Sabe onde? Quando nós abrimos o nosso e-mail, quando nós lemos as primeiras mensagens de WhatsApp que chegam pela manhã, quando no trabalho nós somos direcionados a seguir por esse ou por aquele caminho e fazer isso ou aquilo. Não. As nossas prioridades diárias devem ser definidas orando aos pés do Senhor. É isso que nós percebemos Jesus fazendo. Ainda de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Ele saiu de casa e ele foi para um lugar deserto, difícil.
As pessoas estavam o tempo inteiro atrás de Jesus. Por isso ele precisa sair bem cedinho, para um lugar onde não tem ninguém. E sabe o que ele faz? Ele se coloca diante de Deus em oração. É interessante pensar nesse aspecto, porque muitas pessoas até entendem a importância da oração, mas elas só param para orar quando as coisas estão complicadas, quando as coisas não estão indo bem. Jesus não é assim. Diariamente ele conversava com Deus, ele se curvava aos pés do Pai para buscar forças e orientações para a sua vida, para o seu dia, para o seu ministério. Era assim que Jesus fazia. A melhor maneira para a gente definir as nossas prioridades é a partir desse relacionamento de intimidade com Deus. Eu tenho vivido ao longo do meu ministério ensinando que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E por mais de algumas vezes as pessoas têm me questionado o seguinte: pastor, esse versículo aí que o senhor repete, a gente já entendeu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente já sabe. Agora, como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu consigo descobrir qual é a vontade de Deus? E aí, eu queria recorrer a um autor que eu gosto muito de ler, que não está mais entre nós, faleceu no ano passado, um pastor presbiteriano chamado Eugene Peterson. Eugene Peterson, em um de seus livros, intitulado em inglês Working the Angles, que em português tem pelo menos 3 ou 4 versões diferentes, esse é o termo original em inglês, que seria algo como trabalhando os ângulos, nos diz que a resposta para essa pergunta, como saber qual é a vontade de Deus, é sensibilidade. Ter sensibilidade diante de Deus. Mas como que eu consigo ter sensibilidade para discernir a vontade de Deus? E trabalhando os ângulos de um triângulo, Eugene Peterson nos traz 3 aspectos. Ele fala que é importante nós termos amizades espirituais. Sabe por quê? Porque pessoas ao nosso redor nos ajudam a perceber coisas que eu e você talvez não consigamos perceber. Eu me lembro do nascimento do meu primeiro filho, do Gael, e que, como eu sou um homem muito corajoso, eu estive ali na sala do parto ao lado da minha esposa, né? E eu me posicionei então ao lado dela, segurando a sua mão enquanto aquilo acontecia. E aí, num determinado momento, o médico até perguntou, né? Quando o neném saiu: o senhor quer cortar, né, o umbigo? Eu falei: o senhor estudou 6 anos, fora a especialização, para cortar isso aí? O senhor vai pedir para que eu faça? Pode fazer, eu fico aqui segurando a mão da minha esposa, eu estou bem aqui onde eu estou. E quando eu estava ao lado dela, foi como se Deus me mostrasse algo, porque a minha esposa estava ali, deitada naquela cama, naquela maca de hospital, e ela não conseguia perceber nem sequer o que estava acontecendo com o corpo dela. Ela estava ali olhando para cima e ela não via absolutamente nada ao seu redor, mas eu estava do lado dela, segurando a sua mão, e eu conseguia perceber cada movimento, cada ação, cada agir daqueles médicos. A sensação que eu tenho é que funciona do mesmo jeito com Deus. Deus está operando nas nossas vidas. Muitas vezes nós usamos essa expressão, e às vezes a gente então, sendo operado, está ali naquela cama de hospital, naquela maca, sem entender o que Deus está fazendo, o que está acontecendo. Mas se a gente tiver alguém de pé do nosso lado,
segurando a nossa mão, essa pessoa vai ter um discernimento muito maior sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então, Eugene Peterson diz o seguinte: quando nós temos amizades espirituais, nós ganhamos sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. E essas pessoas vão ganhar sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ele continua dizendo que um outro ângulo importante desse triângulo que compõe a nossa vida diz respeito às Escrituras Sagradas. Porque quando nós lemos a Bíblia e a estudamos com afinco, com carinho, com excelência, sabe o que acontece? A gente começa a ter sensibilidade, ganhar discernimento para compreender o modus operandi de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós ganhamos sensibilidade para perceber como Deus está agindo no mundo ao nosso redor. E aí a gente compreende por que algumas coisas estão acontecendo. E aí a gente se depara com algumas notícias na TV, na internet, e a gente sabe o motivo delas. Por exemplo, como que o pecado, ao afastar a humanidade de Deus, mergulhou esse ser humano no caos, no sofrimento e no mundo instável, cheio de dor. Mas Eugene Peterson fala então a respeito da oração. E ele diz que quando nós oramos, nós ganhamos sensibilidade, discernimento, para perceber aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. É interessante, eu citei há pouco o escritor irlandês C.S. Lewis, e ele também, falando a respeito de oração, costuma nos ensinar que oração não é aquela ferramenta, aquele instrumento que nós temos para convencer a Deus a fazer as coisas do nosso jeito, porque muitas vezes é isso que a gente pensa. Nós começamos a orar e mudamos o tom da nossa voz e começamos a usar algumas expressões mais rebuscadas, de maneira que a gente encurrala a Deus e diz assim: é desse jeito, é só seguir que é sucesso, não inventa moda, não faz de outra maneira, faz do meu jeito. A gente acha que a nossa oração é o instrumento que a gente tem para mudar a Deus, para fazer com que Ele haja do jeito que a gente quer. Só que o que a gente não percebe é que a oração é um instrumento da parte de Deus para mudar o nosso coração. Porque à medida que a gente ora, e ora, e ora, e ora... Tem posto essa igreja para orar, reverendo Rosta? Muito, né? Quando a gente ora e ora, sabe o que acontece? A gente ganha intimidade com Deus. E quando a gente ganha intimidade com alguém, sabe o que acontece? A gente passa a conhecer mais dessa pessoa. Se você passa muito tempo com um amigo, você começa a perceber o que ele pensa sobre algumas coisas. Se você vive muito tempo ao lado de alguém, do seu marido, da sua esposa, você vai perceber que vocês até vão conseguir completar as frases uns dos outros, porque vocês sabem o que o outro está pensando. Isso não é diferente com Deus. Quanto mais nós conversamos com Deus em oração, ganhamos intimidade com Ele, mais nós conseguimos compreender o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Então a resposta para essa pergunta é: como eu faço para saber qual é a vontade de Deus? Ora, procure pessoas de Deus para estar perto de você. Leia a Bíblia e ore. Coloque-se diante de Deus em oração. Dessa maneira, a oração, ela vai se constituir nesse instrumento poderoso de relacionamento com Deus, capaz de nos ajudar numa tarefa muito importante, a de esvaziamento e ao mesmo tempo de um revestimento interior. Mas, afinal de contas, no que a oração vai me ajudar a esvaziar algo dentro de mim? Eu pensei em algumas possibilidades. Quando você ora, Deus vai esvaziar você da tentação de atribuir a você mesmo o poder para suas conquistas e realizações.
Porque quando a gente depende de Deus em oração, a gente começa a perceber que aquilo que está acontecendo à nossa volta não está se dando pelo nosso mérito, pela nossa capacidade intelectual, pelos nossos relacionamentos ou nem mesmo pela nossa condição financeira, mas aquilo está acontecendo por conta do mover de Deus. E isso então tira de nós essa tentação. Também nós somos esvaziados da tentação de definirmos o nosso valor a partir daquilo que deu certo ou deu errado, da nossa vitória ou da nossa derrota. Eu tenho encontrado com muitas pessoas confiando demais em si mesmas por conta de algumas vitórias, e algumas pessoas que perderam as esperanças por conta de algumas derrotas. Mas quando nós oramos e nos tornamos íntimos de Deus, o nosso valor e a nossa identidade não está em nenhuma conquista que obtivemos ou que perdemos, mas o nosso valor e identidade passa a estar estabelecido em Cristo Jesus. E nós passamos a ouvir a voz de Deus, assim como Jesus ouviu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E nós nos esvaziamos também da tentação de definir o nosso caminho, a nossa agenda, baseada nos nossos sucessos ou nos nossos fracassos. Mas a nossa agenda passa a ser estabelecida a partir da agenda de Deus, daquilo que Deus quer fazer em nós e daquilo que Deus quer fazer através de nós. E nesse sentido, nós podemos então nos revestir, nos encher diante de Deus, sabe do quê? Da orientação geral e específica que Ele tem para as nossas vidas. Geral enquanto cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, nós passamos a perceber como que Ele quer que nós vivamos no mundo, como irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis. Nós conseguimos também nos encher de coragem para perseverar em meio a situações adversas, se isso for preciso. Porque quando você ora, você vai perceber que ainda que você esteja próximo de querer desistir, Deus pode te dar forças para caminhar. Ainda que você ache que não tem mais jeito no seu casamento, Deus vai estar do seu lado, segurando a sua mão, dizendo: vamos caminhar mais uma milha, porque eu posso transformar a água em vinho, eu posso fazer novas todas as coisas. E também dá coragem para mudar quando as coisas estão bem, porque às vezes isso é muito difícil. É fácil você tomar uma decisão de mudança profunda na sua vida quando tudo deu errado na sua vida. Eu tentei de tudo, nada deu certo, então preciso fazer uma grande mudança. Eu via muitas histórias assim, pastor Roster, no seminário, né? Alguns irmãos que chegavam: não, eu tentei de tudo na vida, eu tentei ter um comércio, eu tentei fazer faculdade, tudo deu errado, aí eu fui para o seminário, né? Não. É quando você faz uma mudança abrupta na sua vida, quando tudo está bem. Você já pensou nisso? Nós só conseguimos fazer isso quando nós temos intimidade com Deus, quando nós priorizamos o relacionamento com Ele para a construção da nossa agenda, daquilo que nós vamos fazer. Aí sim, nós podemos dizer: apesar de estar tudo bem, eu vou sair daqui e eu vou para aqui. Eu vou sair de Brasília e vou para São Paulo. Estava tudo bem em Brasília, mas Deus me quer em São Paulo. Nós conseguimos entender isso por causa da oração. É só assim que a gente consegue. Mas tem um outro aspecto que eu acho que vai nos ajudar a estabelecer uma vida orientada por prioridades a partir do exemplo de Jesus, e ele está nos versículos 36 até 38, quando ele nos mostra os discípulos chegando a Jesus e dizendo: mestre, tem um monte de gente para... O que o senhor está fazendo aí orando, mestre? Tem gente para ser curada, tem demônio para ser expulso, vem, mestre. E nós aprendemos com Jesus a fazer, sabe o quê?
a rejeitar a tirania da urgência para servir a nossa vocação maior, o nosso chamado. E eu diria que tem pelo menos duas tiranias da urgência. Uma delas é a urgência emocional. Isso diz respeito a fazer aquilo que a gente gosta e não aquilo que a gente tem que fazer. Eu não sei se você entende bem isso, mas eu às vezes me percebo com algumas coisas que precisam ser realizadas e eu digo assim, depois eu faço. Porque eu gosto mais de fazer isso aqui e eu vou fazendo aquilo que eu gosto e não aquilo que eu tenho que fazer. Isso é um problema, essa urgência emocional que vai fazendo com que a gente coloque um monte de coisas na frente daquilo que eu e você realmente precisamos fazer. Existe uma outra urgência que é real e isso é interessante. Porque existem algumas coisas que às vezes nós pensamos, não, eu vou fazer aquilo que de fato é importante, é lícito, mas talvez, só talvez, não seja aquilo que Deus está chamando você para fazer. O apóstolo Paulo, refletindo sobre a sua vida, ele diz, eu combati o bom combate. Ele não combateu todos os combates, ele combateu os combates que ele precisava combater. A sensação que eu tenho é que às vezes eu e você queremos lutar todas as batalhas e nós não somos chamados para lutar todas as batalhas. Às vezes a gente acha que a gente tem que consertar tudo ali em determinado lugar, no trabalho, em casa ou na igreja, e Deus nos está chamando para fazer algo específico. E nós muitas vezes estamos deixando de fazer o que Deus nos chamou para fazer outras coisas que são importantes, que são urgências reais, que são coisas lícitas. Mas Deus não chamou você para fazer. Talvez Ele chamou outra pessoa e você está caminhando no lugar errado. Paulo diz ainda que ele completou a corrida. A sensação que eu tenho é que tem muita gente completando a corrida, chegando em primeiro lugar, mas quando olha para trás percebe que correu a corrida errada. É como aquele nadador que deu o seu melhor, chegou ao final batendo a mão na frente de todos, mas ele estava na raia errada e o seu tempo não foi computado. Ele simplesmente correu a corrida que não era dele. Às vezes nós estamos fazendo isso. A pergunta que inquieta a minha mente é a seguinte: por que Jesus se negou a curar todas as pessoas que o procuraram? Você já parou para pensar nisso? Os discípulos estão chegando e dizendo: mestre, tem gente para ser curada, tem gente aqui que precisa do Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Nós vamos para outro lugar. Jesus, como assim? Mas essas pessoas precisam de cura. Jesus, mas esses espíritos imundos precisam ser expulsos. Por que Jesus está fazendo isso? Deixa eu tentar te explicar isso da melhor maneira, trazendo alguns versículos de um outro evangelho, o evangelho segundo escreveu Lucas, e talvez isso fique claro para você. Eu destaquei alguns aqui. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 9, versículo 51, você vai ler o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Você vira algumas páginas da sua Bíblia, você chega no capítulo 13, versículo 33, e você lê Jesus dizendo: preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Você continua folheando a sua Bíblia, chega em Lucas 18, versículo 31, Jesus à parte dos 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito se cumprirá. Capítulo 19, versículo 41, quando ele se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, ele
chorou sobre ela. Sabe por quê que Jesus disse para os discípulos: precisamos continuar andando? Ele conhecia a sua vocação. Jesus tinha uma vocação que lhe fora dada pelo Pai, a qual ele não estava disposto a abrir mão. Jesus precisou sim dizer não para algumas pessoas. Sabe para quê? Para que ele pudesse oferecer a sua vida por aquelas pessoas, por mim e por você. Você consegue imaginar se Jesus deixasse a sua agenda ser guiada pelas necessidades daquele momento? Ele estaria até hoje entre nós, curando pessoas enfermas e expulsando espíritos imundos, porque até hoje nós lidamos com isso. Mas Jesus entendia qual era a sua vocação. Ele precisava caminhar resolutamente em direção a Jerusalém, porque lá ele seria traído, porque lá ele seria preso, porque lá ele seria torturado, porque lá ele seria crucificado, porque lá ele teria o seu sangue derramado, porque lá ele seria morto por mim e por você. Se Jesus não dissesse não, precisamos caminhar, ele não cumpriria a sua vocação. E Jesus sabia a sua vocação. Ele sabia aquilo que ele tinha sido chamado pelo Pai para realizar. E isso nos ensina, sabe o quê? A gente também precisa aprender a dizer não. A nossa agenda, a partir do direcionamento de Deus, muitas vezes precisa conter não para algumas situações. Eu sei, na nossa cultura brasileira é difícil de falar desse negócio de não, né? Porque a gente tem medo de dizer não para as pessoas, porque o que elas vão pensar de nós? E se ele não gostar mais de mim? E se ele ficar com raiva de mim? Então nós costumamos dizer sim o tempo inteiro. E aí, muitas vezes nós estamos sendo consumidos por coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou e nos vocacionou a fazer. Deixa eu tentar te ajudar então, né? Já que eu estou mandando você começar a dizer não, talvez trazer algumas orientações práticas para você compreender como fazer isso. Primeiro, resista à tentação de uma resposta imediata. Você pode fazer isso dia tal, aí você fica sem graça e você diz sim. Aí você vai perceber que você já tinha outro compromisso agendado nesse dia. E aí você se mete numa enrascada. E aí fica mais complicado. Resista essa tentação de resposta imediata. Confira na sua agenda com calma, tranquilidade. Retorne a sua resposta o mais rápido possível e rejeite a necessidade de ficar se justificando o tempo inteiro a qualquer um. Tem algumas pessoas que você precisa explicar, outras, eu não tenho como, eu tenho um compromisso nesse dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai usar isso como pretexto para começar a pegar a sua agenda e dizer não para todo mundo e usar a sua agenda como um instrumento a serviço da sua vaidade e ganância pessoal, né? Então a partir de agora eu só vou fazer as coisas que vão trazer benefício para mim. Se alguém disser assim, irmão, pode me dar uma carona? Não, vai desviar do meu caminho, eu vou perder tempo, não vou. Não é isso que eu estou dizendo, viu, irmãos? Muito pelo contrário. Não é para que a sua agenda se torne aí algo em favor da sua ganância e vaidade. Não faça da sua agenda pessoal um instrumento definitivo contra a agenda do próprio Deus. Porque Deus tem uma agenda para a sua vida. Sabe o que você precisa fazer? Parear a sua agenda com Deus. E às vezes você vai perceber que você vai ter que mudar alguns dos seus compromissos. Aconteceu uma coisa interessante esse final de semana. Um médico que tem frequentado a nossa comunidade lá em Itatiba, ele há
umas 2 semanas, quando a gente anunciou do início do Conexão com Deus em Itatiba. Lá não acontecerá às segundas, acontecerá às quintas-feiras. Está aqui a propaganda feita, você pode ir lá nos visitar. Não vai concorrer aqui com o Conexão da Igreja Unida, mas ele me disse o seguinte: pastor, que pena ser de quinta-feira, porque eu tenho compromissos nesse dia. Eu falei: que pena, meu irmão, mas quem sabe dá para você acompanhar em uma ou outra oportunidade. E umas semanas passou e esse domingo ele chegou e falou assim: pastor, eu fiquei pensando muito sobre os eventos que acontecerão, sobre o Conexão com Deus, e eu tomei uma decisão. Eu mudei os meus compromissos todos profissionais que estavam às quintas-feiras para um outro dia, para que eu possa estar às quintas-feiras ouvindo aquilo que Deus tem para me dizer. Não faça da sua agenda um instrumento contra a agenda de Deus. Faça da sua agenda uma extensão da agenda de Deus. Por último, olhando para Jesus e estabelecendo uma vida orientada por prioridades, cumpra os seus compromissos, siga na direção da sua vocação, mas faça isso sempre deixando um rastro de graça. A vocação de Jesus: caminhar resolutamente até Jerusalém, ao encontro da sua morte. Mas o que o versículo 39 nos diz? Ele continua andando. Ele percorreu toda a Galileia. E sabe o que ele fez? Ele continuou fazendo aquilo que ele fez em Cafarnaum, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios, curando os enfermos. Por onde Jesus passava, ele ensinava, ele levava palavras que edificavam. Você já parou para pensar nisso? Que por onde você passar, você pode levar palavras que edificam? E às vezes podem ser coisas bem simples. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava numa sexta-feira, por volta de 6 para 7 da noite, num supermercado lotado, e tinham inúmeras pessoas na minha frente, e quando enfim chega a minha vez de passar a minha compra, eu chego para a moça que estava ali no caixa e digo: boa noite, tudo bem com você? Ela olhou com os olhos arregalados para mim e disse: nossa, eu nem acredito que você me disse isso, porque assim, talvez as últimas 5 ou 6 pessoas que passaram por aqui, tudo que elas fizeram foi me ofender e me xingar, porque está muito demorado, porque eu não dou conta, porque tem muito pouco caixa, porque deveria ser feito alguma coisa, e eu não sabia nem o que fazer, eu não tinha nem mais força para conseguir chegar até o final do meu turno, mas as suas palavras me deram pelo menos força para eu chegar até o final da minha jornada. Eu fiquei pensando naquilo depois que eu saí. Gente, o que eu disse mesmo para ela? Não tinha sido nada demais, além de um boa noite, está tudo bem com você? Palavras que edificam podem fazer a diferença na vida das pessoas que cruzam o seu caminho. Jesus também expulsava demônios, ou seja, ele trazia libertação àqueles que estavam sendo oprimidos, e nós podemos fazer isso. Perceber aqueles que estão aqui à nossa volta, que estão sendo oprimidos e que podem ser ajudados por nós, através do entendimento que nós fazemos isso, movidos pelo amor com o qual Deus nos amou. Era isso que Jesus fazia. Ele deixava um rastro de graça por onde ele passava. Que tipo de rastro eu e você temos deixado quando nós fazemos negócios? Que tipo de rastro eu e você temos deixado na nossa vizinhança, no nosso prédio, no nosso condomínio, no lugar onde nós moramos? Que tipo de rastro eu e você temos deixado no lugar onde nós nos divertimos, onde nós vamos sair para jantar com a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos? Que tipo de rastro nós temos deixado por onde nós passamos? Que tão somente a graça do Senhor Jesus possa ser percebida nas nossas vidas. Eu queria encerrar trazendo algumas perguntas para você e levando você a refletir um pouco sobre o nosso assunto,
sobre a nossa conversa de hoje, mas também colocar isso em prática na sua vida. A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você tem feito uso da oração a fim de alinhar as suas prioridades às prioridades do coração do Pai? Você tem usado a oração para isso? Para ter sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele quer fazer através da sua vida? Deixa eu te contar uma coisa: o desalinhamento dessas prioridades pode custar a sua vida. Você pode passar por ela, chegar ao final e dizer: não valeu a pena, foi como correr atrás do vento, não valeu a pena. Ou você pode chegar ao final da sua vida e dizer: eu combati o bom combate, eu completei a corrida e eu mantive firme minha fé. Você tem rejeitado com sabedoria e maturidade as demandas indevidas a você? Talvez a falta de coragem para dizer não pode custar a sua saúde. E eu tenho encontrado, reverendo Roster, inclusive muitos pastores doentes, que estão trabalhando muito sim, mas estão fazendo não aquilo que foram chamados para fazer, porque eles não têm mais nenhum controle sobre as suas agendas. Outras pessoas definem, porque eles não decidiram caminhar na direção de alinhar as suas agendas com aquilo que Deus os vocacionou a fazer, e eles fazem o que aparece para fazer. Você tem procurado deixar um rastro de graça por onde quer que você passe? Lembre-se, isso pode influenciar decisivamente a vida das pessoas que mais amamos. Seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus irmãos, seus amigos, podem ser contagiados pelas suas atitudes. Sabe por quê? Quando nós vivemos uma vida diferente, cuja nossa agenda está alinhada à agenda de Deus, quando o que nos direciona é a compreensão do Evangelho que nos move, sabe o que acontece? A nossa vida evoca perguntas, questionamentos. E a resposta para essas perguntas e questionamentos é o Evangelho. Você pode compartilhar com essas pessoas o amor com o qual você foi amado por Deus. E esse amor vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, na história, e vai ecoar na eternidade. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, agradecidos por tão grande amor derramado sobre nós, amor que nós não merecemos. Nós agradecemos porque Jesus caminhou resolutamente na direção daquela cruz. Ele teve o seu corpo esmagado, sob a sua cabeça uma coroa de espinhos, com sua fronte toda ensanguentada. Ele derramou a sua vida em nosso favor. Por isso nós dizemos: Senhor, nós queremos viver as nossas vidas orientadas pelo Teu propósito. Para tanto, nós clamamos: nos dê discernimento para percebê-lo em nossas orações, compreender o que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, qual é a nossa vocação. Senhor Jesus, nós também pedimos que o Senhor nos ajude a alinhar a nossa agenda, os nossos afazeres, com o que o Senhor espera de nós, que a nossa agenda seja uma extensão da agenda de Deus. E nós clamamos que, assim como Jesus, nós possamos, por onde passarmos, deixarmos um rastro de graça, para que as pessoas com quem convivemos
possam olhar para nós, perceberem a diferença e glorificarem a Deus, porque nós somos incapazes, mas Deus nos justificou em Cristo Jesus. Que isso transforme aqueles que estão à nossa volta, que isso transforme o lugar onde o Senhor tem nos colocado, que isso transforme a nossa cidade, que isso transforme o nosso estado, o nosso país. Senhor Jesus, que a compreensão do seu amor possa de fato ser prioridade nas nossas vidas e que possamos efetivamente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém e amém.